Já de volta, queridos amigos e amigas, web espectadores, aqui do nosso espaço de literatura de Jorge Amado e Zélia Gattai, a nossa estrela maior, para a ordem e o progresso na educação do nosso país. E nós precisamos, todos nós, juntos e misturados, vamos compartilhar o conhecimento por meio da literatura, a poesia, a língua portuguesa. O saber está dentro dos livros. Nós precisamos aprender por meio das letras. E as autoridades desse país, eu vejo assim, as secretarias municipais de cultura, o próprio ministro da cultura, todos precisam se engajar e fazer uma campanha a nível nacional, e essa campanha tem que entrar no ar sim, em horário nobre da televisão, para que a sociedade possa entender que sem cultura o Brasil não vai chegar a lugar nenhum. Nós vamos ficar estagnados, como nós estamos há mais de 40 anos. Não é possível nós continuarmos com 3 Bélgicas de analfabetos carregando nas costas. Não é possível. Então, o que nós precisamos fazer? Ao meu ver, é isso. Todos nós somos brasileiros, todos nós somos cidadãos, todos nós pertencemos a essa pátria. A nossa bandeira é colorida, e assim tem que ser colorido o saber das pessoas. Nós vamos ter em 2030 mais de 20 milhões de jovens deprimidos, doentes. Nós precisamos evitar isso. E nós só vamos evitar isso se todos nós der um dedinho aqui, outro ali, fomentar cultura. Porque não é possível, do jeito que nós estamos vivendo, sem educação, sem cultura, não dá. Começando pelas escolas públicas, livros. O governo tem que colocar precinhos deste tamanho, tem que fazer um acordo com as editoras para promover cultura, livros. As pessoas têm que terem acesso a livros. Agora, esse gosto pelo livro, pela leitura, tem que vir através de casa. Os pais precisam dar livro para as crianças, pegar a criança, colocar do lado e ler. Isso é muito importante. Eu lembrei agora de uma leitora minha. Ela me disse o seguinte, que o filho não estava lendo, e aí eu sugeri a ela: faz o seguinte, então, você convida ele para ler. Aí coloca ele do lado e diz: agora é horário de ler o livro. E aí ela começou a ler o livro, a menina e o poeta, com o menino, filhinho dela. E o menino parece que tem 9 anos, está estudando música, e aí leu o primeiro capítulo, o segundo capítulo. Já no terceiro, no quarto dia, o menino já estava falando para ela: mãe, está na hora da leitura do livro. Vamos saber o que aconteceu, se ela conseguiu construir a casinha, se as estrelas deram ordem para ela construir a casinha, se o poeta foi lá visitar ela na casinha e cantar com ela. Olha que bonito isso. Então, esse menino, ele já aprendeu através dessa convivência de afeto que a mãe pegou, colocou ele do lado e começou a ler com ele. Então ele se sentiu importante. E é isso que nós precisamos fazer com que as nossas crianças se sintam importantes para os professores e para os pais. As crianças querem isso, e os pais é que têm que dar isso. Tanto que, como ela me disse, eu te perguntei mais 3 vezes: tá lendo o livro? Tá lendo o livro? Ela: não deu ainda. Eu já pedi pro meu filho tá lá no computador o tempo todo, mas ele não tem tempo. Eu digo: então pega, você coloca o tempo. Olha, agora é hora de ler, vamos ler o livro. Aí ela leu o primeiro capítulo, o segundo capítulo. Já no terceiro capítulo, o menino já estava cobrando dela: mãe, tá na hora de ler o livro para ver o que aconteceu, né, com os personagens, como é que tá a situação.
Sabe? E aí depois os dois começaram a conversar e questionar tudo que está dentro do livro, e assim o menino já é um leitor. É assim que nós precisamos fazer. Essa é a forma correta. Não existe outro caminho. Então fica aqui, no Espaço Literário Jorge Amado e Zélia Gattai, fica esse apelo, sim, para colocar ordem e o progresso na nossa educação, na nossa cultura, por meio dos livros, por meio da literatura. O saber está nos livros. E as crianças só vão ter gosto pela leitura se os pais pegarem, colocar a criança do lado, pegar o livro e começar a ler. Essa criança vai ter um rendimento na escola melhor. Outra coisa, a escola, o dever da escola não é educar o seu filho. O dever da escola é ensinar, promover a cultura desse menino, dessa menina, colocar, por exemplo, hoje vai ser aula de leitura, colocar os alunos lendo na frente do quadro, depois escrever lá o que o autor quis dizer, fazer um resumo do livro, para aprender, para adquirir conhecimento e entender o que o autor quis dizer. E aí fica essa mistura, né? Esse compartilhar, né? O aluno acha isso, o outro acha, a professora, e aí isso é muito bom. E isso vai desenvolver o intelecto da criança, a percepção, a inteligência, vai ocupar essa criança, vai encher essa criança de esperança, de horizonte. É isso que as escolas precisam fazer, mas isso tem que começar de casa. Os pais têm que colocar isso para as crianças. Tem computador? Ok, a hora do computador é essa, a hora de estudar é essa, a hora de ir para a escola é essa. É assim que tem que ser. E o Brasil precisa disso para evitar, em 2030, mais de 20 milhões de jovens deprimidos, exatamente por essa falta de atenção dos pais, dos professores. E nós precisamos mudar isso. Nós só vamos mudar isso se a gente colocar a ordem do progresso, ordem, disciplina. Tem que ter uma ordem, tem que ter uma disciplina na educação. Os pais têm que educar os filhos. E as escolas têm que ensinar a leitura, o gosto pela leitura. E o governo idem, e a sociedade inteira. Nós precisamos fazer isso. Não existe outro caminho. O Brasil só está nessa situação por falta da educação, por falta da cultura, porque é muito difícil você conviver com as pessoas, um empurrando o outro, um passando na frente do outro, sabe? Não pode. Nós temos que ter ordem, nós temos que ter educação. E nós só vamos ter educação se a sociedade, as instituições públicas promoverem essa educação. Bom, muito mais educação, o Espaço Literário de Jorge Amado e Zélia Gattai volta no próximo programa. Um beijo da Ida. Tchau.